Fala galera, bem-vindo ao Gui HQ. Ó, é o seguinte, ontem eu postei um vídeo aqui, como eu tô fazendo a maratona de Ken Parker, né? Ontem eu postei um vídeo aqui e esse vídeo não ficou legal, né? E como eu tô pedindo para vocês compartilhar, curtir, né? E eu ficar entregando uma coisa que eu achei que não ficou boa, né? Para vocês entregar aí, eu acho que não é bacana, né? Então eu pretendo fazer um outro vídeo agora. Vamos falar da maratona de Ken Parker, né? E dessa vez vamos tentar entregar uma coisinha um pouquinho melhor, né? Então dessa vez vamos fazer o seguinte: curte agora. Se lá no final você achar que tá bom, você mantém um like e aí você compartilha. Né? Dessa vez você compartilha e comenta, né? Comenta lá se você tá maratonando também Ken Parker. Se você tá lendo junto comigo isso daqui, né? A pretensão é sempre mostrar 2 edições por dia, né? Então vamos lá, vamos começar o trem bem bacana, tá? Hoje a gente vai falar da edição 3 e 4. 3 e 4. Essas histórias, né? Ela é praticamente um arco de histórias, né? O Ken Parker, para quem ainda não tá lendo, não tá colecionando, o Ken Parker, ele se trata de um seriado onde o protagonista, ele vai evoluindo e passando, né? Vai ter um começo, meio e fim, né? Então, durante todas essas 50 edições que vai sair pela Mythos, é toda essa história do Ken Parker, né? Bem bacana isso daí. Tá na 37ª edição já, né? Tá bem longa, né? A Mythos não tá deixando faltar nenhuma. Se eu não me engano, a 12 e a 13 eu acho que tá indisponível, mas enquanto tiver a série correndo, a Mythos falou que não vai deixar nenhuma edição dessas daí sem ser produzida, né? Hoje eu já tô trazendo até um café pra... Podia estar tomando na caneca do Tex, né? Mas olha aqui, ó. Bacana, né? Esse porta-copos aqui, bem bacana. Vamos pôr aqui para não derrubar nada de café nas edições, pelo amor de Deus. Então vamos lá, gente, ó. Lembra que eu falei para vocês no vídeo passado, na segunda edição, que eles estavam atrás, que o Ken Parker, ele foi lá em Washington conversar com ele, Donner Rogawa, né? Que ele é um político bem influente nos assuntos indígenas, tudo, porque os cowboys lá, eles estavam atacando os indígenas, estavam matando os indígenas, estavam matando os bisões dele, estavam acabando com os alimentos, não estavam entregando nada. Então ele foi lá para tentar resolver isso daí, porque os caras que é índio, lá nas montanhas lá, ele é amigo do Ken Parker, né? Então Ken Parker prometeu para os caras que ele ia lá resolver. Aí na segunda edição aconteceu aquele assassinato, onde aquele caboclo lá, que esqueci o nome, que é o Donald Welsh, ele matou o Donner Rogawa, né? Ele matou esse cara. Aí o Ken Parker, ele voltou lá para as montanhas do norte, né? Foi lá de novo lá, porque ele viu que o Donald Welsh, ele voltou pro norte também, né? Para as montanhas também. E ele foi no encalço dele, caçar ele. Aí aconteceu umas coisas lá. E aí é um arco, né? Praticamente um arco que não tem fim aqui, que aqui continua aqui. Que é o Shemako. Shemako foi o nome que os índios deram para ele. Mas antes da gente começar a história do Shemako, né? Eu só dei um resuminho da segunda edição. E a próxima história é essa daqui, ó. Shemako. Bem bacana, né? O que eu acho bacana, gente, é que as edições da terceira edição, ele mostra isso daqui, ó. Essas obras-primas aqui, ó. Eu tentei caçar esse filme aqui, ó. Soldier Blue. Eu tentei caçar esse filme aqui, eu não achei, né, por enquanto. Mas quem achar esse filme aqui, se vocês acharem, coloca aí no comentário pra mim, velho,
porque eu tenho muita vontade de ler esses filmes que o Ken Parker, né, que o Berardi e o Milazzo, eles colocam aqui nas edições, entendeu? Seria bem bacana. Né? Quem tiver aí, faz esse favor pra mim, quem viu esse vídeo aqui e já viu que consegue passar esse vídeo, o link, passa pra mim aí, que pelo menos lá no Prime lá não tem, né? E o Prime ele busca, né? Busca no Paramount, busca em outros lugares, outras plataformas. E eu não consegui achar. Quem achar, manda aí pra mim fazendo esse favor. Então vamos lá, gente. Vamos começar com a história. Essa história aqui começa o seguinte. Esses índiozinhos aqui, eles vão sair pra caçar, né? Eles vão sair pra caçar, pede ajuda lá, vão sair pra caçar tudo. A molecada aqui, molecada, vai caçar lá. Só que no meio da caçada, né, acontece, eles até abatem um veado aqui, né, abatem um cervo, e aí no meio da caçada, aparece um urso pra atacar esse moleque aqui, ó. Esse ursão aqui, ó. Atacar esse moleque aqui. E aí, tá vendo? Aparece um zóio aqui, ó. Você vai ler aqui, aí vai vir aqui, ó. Um zóio aqui, vendo o urso atacar o moleque. Aí do nada, aparece esse cara aqui, ó, correndo, que é o Ken Parker, né? Do nada aparece e salva a criança. Salva a criança do urso. Aí ele consegue matar o urso aqui, ó. Ele consegue matar o urso. Aí acontece aqui, ó. Calma, gente. Ó, eu não vou dar spoiler, pode ficar tranquilo. Aí tonteia aqui, cai no chão e a molecada pega e leva ele lá pra tribo. Nisso tá tendo uma diligência aqui. Nisso mostra uma diligência aqui, né, com a mulher aqui. Aí os índios chegam, ataca a diligência, né? Os caras acham que ele só tá atrás dos cavalos lá. Não, os caras fazem uma cagada lá e aí já começa a atacar os caras, atacar a diligência. Depois do ataque tudo mostra, né, depois do ataque tudo, não vou falar muita coisa, mostra o Ken Parker lá na tribo. Quando ele tá lá na tribo, né, ele descobre que ele tá com amnésia, não lembra de nada, nem o próprio nome, e aí os caras chamam ele de Shemako, né? E aí onde é que vira? Aí ele chega lá, ele percebe que tem uma mulher branca lá. Né? Umas coisas que eu acho muito bacana nisso daqui, né? É o desenho. O desenho do Milazzo, parece que conforme vai passando o tempo, ele vai evoluindo. Ele vai evoluindo nos traços dele, parece. É porque no começo dá aquela impressão que o Ken Parker, né, ele é um pouco pobre, né, em detalhe. Né, muita gente já falou isso daí pra mim já. Ele é um pouco pobre no detalhe. Eu não acho, eu acho que o detalhe do Ken Parker, ele convém de acordo com o estilo dele. Esse é o estilo do Ken Parker. Eu achei muito bacana isso daqui, eu acho o Ken Parker maravilhoso, os desenhos, tudo, entendeu? Olha aqui, ó, o detalhe que eles dão, né, pega um cavalo, o detalhe que eles dão no cavalo, entendeu? É esse tipo de detalhe que eu falo, que eles fazem, né? E essa mulher lá na tribo, essa mulher não tá aceitando muitas coisas da tribo, lá tudo, ela tá querendo sair, e o Ken Parker ele já começa, ele começa a se assim, ele começa a se adaptar à tribo, né? Aí passa alguns meses, tudo, né? Ken Parker é adaptado, a criancinha que ele salvou, né? Ele adota, ele fica com a mãe da criança lá, né? Eles falam que é a mulher dele, só que ele nem sabe o que ele tem que fazer com a índia, porque ele só tá morando com a mulher lá, com a índia lá. Por enquanto eles não sabem o que eles são, né? Não é aquela relação de marido e mulher, né? Mas ele só tenta proteger. E aí
Lembra que eu falei pra vocês que na segunda edição tava tendo o ataque dos cowboys lá, os brancos lá, sempre caçando os indígenas, né? Aqui aconteceu dos cowboys atacar os índios. Aí ele rapta a mulher loira, né? Na verdade, né, a mulher loira lá, e aí eles dão um jeito de catar ela de novo, né? Aí eles vão lá e resgatam ela, essa mulher. Eles resgatam a mulher. Aí a mulher começa... Ela casou com o índio lá, né? O índio que sequestrou ela. E aí ela começa a ter mais afeição ao índio, tudo. Que salvou ela, tudo, sabe? Aí, nisso daí, né? Vai passando aí, ela engravida do índio. Né? Ela fala que ela tá grávida do índio, né? E aí... vai passando os meses, aí até nasce a criança, que é filha dessa mulher. E o Ken Parker ainda na tribo lá. E aí do nada, esses cowboys, como fugiu alguns cowboys nesse resgate dessa mulher loira, os cowboys vai lá e fala assim, ó, nós temos que chegar lá na tribo lá, né, e vamos lá atacar os índios lá, porque os índios tá ali. Aí do nada acontece, os caras percebem, né, que eles vão ser atacados tudo, né, eles já começam a sair do lugar, já começa a mudar de lugar, né? E nisso daí já começa já o ataque, né, dos brancos lá em cima dos índios. E nesse ataque tudo, né, acontece algumas coisas, né? E aí nessa fuga dos índios tudo, tentando escapar dos caras, ele recorda ele sai da amnésia, e aí ele lembra que ele tem que voltar a caçar o cara que estava matando os índios lá, que matou o amigo dele. Ele lembra disso daí e acorda num forte, lá com o médico lá. Aí ele pega, né, nisso daqui a mulher loira tá lá, o índiozinho tá lá, os índios tá tudo bem lá, e ele pega e ele fala assim, ó, eu tenho uma coisa para resolver que tá lá no sul, certeza que esse cara, ele foi lá pro sentido México. E aí, ele pega e sai de lá e vai lá pro México. Ele sai do lugar que ele sempre morou, que é lá nas montanhas, e vai lá no México, né, sentido México. Nessas passagens aí, já muda para Sangue nas Estrelas. Sangue nas Estrelas é bem bacana. Ele tá descendo pro sul, aí ele tá com umas peles lá, ele já junta junto com o velho lá, esse velho aqui, cadê o velho? Tá junto com o velho aqui e vão lá pra uma cidade ali perto. Chegando nessa cidade aí, ele chega lá, ele queria conversar com o xerife pra ele pegar, pra ver se ele conseguia informações do Welch lá, né, do Donald Welch. E aí ele vê lá que não tem xerife. E como ele já chega botando banca lá, mostrando que ele é bom no gatilho, resolvendo umas paradas lá, ele já chega lá no salão lá, os caras, ele já mostra já que ele é bom na pancada. Ele já mostra já uma certa simpatia lá pelos ricos políticos da cidade. Ele fala assim, a gente tá sem xerife aqui, vamos colocar esse cara como xerife. Só que ele colocou um preço pra ele, né? Porque na verdade ele não quer ficar na cidade. Ele quer voltar descendo pro sul, pra ele ver se ele encontra o cara que ele tá caçando. Só que os caras vão lá e ele fala assim, não, beleza, pra resolver o problema aqui na cidade. Só que esses políticos, eles são sacana. Eles estavam querendo que ele fosse o xerife para fazer o trabalho sujo deles, né? Aí acontece algumas coisas lá que eu não vou contar, porque eu não posso dar spoiler. Ele acha pistas do cara que foi pro sul e desce lá e vai descendo pro sul, né? E o arco continua. Ele na caçada desse Donald Welch, né? Aqui a gente termina a terceira edição. Vamos para a quarta edição, né? Olha aqui que bacana. Quem tem esse marca-páginas aqui? Bacana, né, velho? Vamos lá. Vocês estão gostando, gente? Eu tô sendo um pouquinho mais... O vídeo tá um pouquinho melhor. Ah, cara, eu sou assim mesmo.
Sou um cara que quer entregar as coisas boas, velho. As coisas boas. Né? E na segunda edição, ele mostra mais esse daqui. Mais um negocinho bacana. Aqui, ó. Eu vou ver esse filme aqui. Ele fala desse filme aqui, Era Uma Vez no Oeste. Esse daqui é filmão, cara. Filmão do Sérgio Leone, né? Esse daqui é filmaço. Quem curte Faroeste conhece. E aqui, vamos começar então sobre o Céu do México. Sobre o Céu do México. Aí aparece esse cara aqui. Ele provavelmente é um caçador de recompensas. E aqui, ó, ele tá lá na fronteira, Shaken Parker aqui. O cara vai ajudar ele lá. Na hora que ele vai pegar, ele vê que o cavalo dele tá sem ferradura. Na hora que ele vai pegar a ferradura, os caras já pegam, já se estranha já. E aí o Ken Parker dá um jeito de sair fora desse cara aí, na manha. E sofre com o sol lá do México. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu mostro pra você. Tá vendo isso daqui, ó? Tá vendo? É bem a capa, ó. Sofrendo lá no México. Ele sofre com o calor do México. Só que aí ele consegue chegar na cidade. A cidade que ele tava procurando lá. Se ele chegar lá, morrendo de sede. Aí ele já chega lá e já vê que o cara que ele encontra no deserto lá, já tá lá sentado lá. Aí os caras falaram assim, aí, tem outro atalho? Ele falou, pelo rio. Não precisa nem sofrer. Era só ter pegado uma barcada lá no rio lá que ia chegar de boa. Aí ele encontra uma mulher lá, ele sobe, ele chega nesse hotel, ele pede uma companheira lá pra chegar lá. Aí chega uma menininha novinha lá, só que o interesse dele é só pegar informação. Se passou algum americano por lá, que não sei o que, E aí ela fala, desse americano tudo, que desceu ainda. E aí ele começa, tem uns caras aqui que pegam um arco com ele aqui. Os caras começam um tiroteio lá, os caras que começam o tiroteio lá no bar lá. Aí ele consegue sair fora. Porque atiraram naquele cara lá que ele encontrou lá no México lá. Aí começa um tiroteio e ele sai fora. Ele sai fora fugindo desses caras aí. É uns caras malucos, querendo estar contra a lei e tudo. Aí ele pega e vaza. E aí os caras vão correr atrás dele. Nessa corrida ele foge por meio do nada lá. Aí ele encontra um casal. Tem umas coisas aqui que eu não vou poder mostrar, mas ele encontra esse casal aqui, ó. Dos saltibancos. É um casal bem estranho, né? Mulher, beleza, mas a mulher é normal. Esse cara aqui é bem estranho, esse grandão aqui. Aí ele encontra esses caras aqui, E esses caras aqui, ó, o grandão aqui, dá uma porrada nele aqui, ó. Uma porrada nele aqui, ele desmaia lá. Aí aparece os caboclos aqui, ó. Caçando ele. Caçando o Ken Parker. Aí lá dentro, ele já tá preso lá dentro, já começa um tropé aqui. E aí ele conhece esse casal, muito bacana esse casal, que começa a ajudar ele. Ele começa a se envolver com a mulher, E aí já era até um ciúme no caboclo aqui, esse grandão aqui. E aí eles vão pra uma cidade lá. Aí eles começam a fazer até umas lutas meio, Começa a fazer umas lutas combinadas, só para ganhar dinheiro, tudo. E aí ele pega, sai fora da coisa, ele percebe que tem um rifle comprido por ali. Aí ele lembrou do rifle dele, Aí ele chega num molequinho lá, pergunta pro moleque se ele viu um estrangeiro com rifle comprido por ali. Aí o moleque, aí ele falou que ele ia dar um dinheiro pra esse moleque caçar esse cara. E aí o moleque pega, avisa,
fala pra ele que achou. Na hora que ele chega lá, o cara já saiu, já fazia umas 2 horas. Ele chega lá no lugar lá. E aí ele volta lá pra conversar com a mulher fala que na verdade eles estão indo atrás de um cara perigoso lá, né? É um cara que ele tá tentando fazer tipo uma revolução mexicana, né? Ele é um revolucionário mexicano. E o Donald, ele tá fazendo parte dessa revolução, né? O Donald Rogawa lá, ele tá fazendo parte dessa revolução. E aí ele vai atrás desses caras, né? Ele vai atrás desses caras aí, lá nessa... Deixa eu ver aqui. Onde é que... Aí ele vai atrás desses caras lá pra tentar buscar esses caras aí. Aí ele acha o estrangeiro que tá com o rifle dele. Chega lá, na hora que ele acha que ele quer ouvir, ele vê... Aí eu não vou falar, esqueça. Não posso falar isso daqui. Não posso falar, deixa eu pular aqui. Aí, ó, tá vendo? Ele tá atrás desses caras aqui, ó, tá fazendo a revolução. E o Welch tá lá junto com eles. Olha o Welch aqui, ó. Entendeu? E aqui é o cara que tá tentando fazer a revolução. Aí acontecem umas coisas lá que eu não vou contar. E Ken Parker vai pra Califórnia. Califórnia não, São Francisco. Corre São Francisco. Aí aqui em São Francisco aparece o Donald. Ele é até foda, cara. Ele luta até contra o tubarão aqui, ó. Passa aqui, ó. Ele é até foda. É um lambari. É um baile ensaboado. É violento demais. Aí ele chega lá em São Francisco, lá consegue chegar em São Francisco, tudo. Ele encontra uma mulher que é uma ladra. Né? Ele encontra uma mulher que é uma ladra, que ela tem um caso com o dentista, né? E aí ele vai lá começou a perguntar qual que é o lugar bacana pra roubar lá. Ela falou, só se for o caixa forte. Ele vai lá no banco, lá e percebe que tem um caixa forte lá que é muito foda, que é muito seguro. E aí ele pretende roubar o caixa forte. Eu tô tentando caçar aqui, né, a montanha do caixa forte, né? Eu não tô conseguindo achar aqui achei, né? Ele fica buscando pela janela o caixa forte aqui, ó. Ei, menino, o caixa forte lá. Ele fala que ele quer chegar lá. Aí o bacana nessa edição aqui é como o Donald Welch, junto com essa ladra e o dentista que é apaixonado por essa ladra, como é que ele trama esse roubo do caixa forte, né? Então, só que eu não vou contar mais o resto porque é spoiler. E termina aqui a 4ª edição, né? E a nossa maratona, né? Mês que vem a gente fala da 5ª e da 6ª edição. O Ken Parker, né? Eu percebo que o Ken Parker ele evolui, sempre essa evolução dos anos que vai passando lá, né? Tem essa evolução. Não chega a ser uma evolução do personagem. O que eu tô falando que é a evolução dos acontecimentos, né? Que segue uma linha do tempo, né? Então é o que eu tinha que falar aqui, é isso, né? Então galera, se vocês curtiram o vídeo, né, deixa o seu like aí, né? O vídeo ficou um pouquinho extenso, tô vendo ali, mas deixa seu like aí, né? Agora se vocês puderem compartilhar, se achou que tá bom, agora vocês compartilham, né? Comenta, né? Manda lá no zap lá da galera do futebol, da galera do churrasco. Mostra essa cara bonita aí desse cara que vos fala, né, pra assustar a galera lá. E é isso aí, pessoal. Valeu, falou. Não se esqueça de se inscrever aqui que eu vou mandar mais coisa ainda. A gente vai continuar a maratona. Vamos falar de mais coisa ainda. Eu tô sempre colocando coisa bacana aqui. Entendeu, pessoal? Valeu, falou e um grande abraço.